Geralmente, quando um produtor de conteúdo aqui da plataforma te pede para compartilhar o vídeo dele, não raro isso é um pedido meramente retórico, algo de praxe aqui no YouTube. Mas esse vídeo aqui, especialmente, eu vou te pedir, por favor, compartilhe aí com alguma moça que você conhece que ainda seja virgem ou que esteja ali no início da vida sexual dela, porque será um vídeo de utilidade pública. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então nós hoje vamos ler essa matéria que foi publicada lá no Universa da UOL, né? Peguei uma IST na minha primeira vez, recuperada, hoje me dedico à educação sexual. A Juliana Lemes, né? A senhorita Juliana Lemes, que prestou esse depoimento à jornalista Júlia Flores, lá do Universo. Então o Universo já é um blog bastante conhecido aqui no nosso canal, já falamos de outras matérias, é impressionante como não tem uma matéria, meu amigo, que dá dentro, é tudo fora. Completamente assim, desfocado os temas aqui, absurdamente. Quando eu vi esse tipo de matéria que eu pensei, bom, poderia ser muito bem explorada para passar informações importantes para as moças que vão ler essa matéria, mas não vai ser essa abordagem, eu tenho certeza que o foco vai ser outro e não me surpreendi mais uma vez. Por isso, eu resolvi fazer a leitura a fim de corrigir aquilo que a matéria não vai dizer para você, moça, né, e tirar um pouco esse foco equivocado que ela colocou sobre questões que são secundárias aqui. Então por isso que eu tô pedindo aqui para que você, de fato, reitero, compartilhe esse vídeo aí com alguma amiga, alguma filha, sobrinha, neta que você tenha, que ainda possa ser salva, porque vocês sabem, aqui nesse canal eu trabalho com a ideia de cisne negro, ou seja, é uma mulher exceção. E fazendo isso nós podemos colaborar com um aumento, ainda que né, mínimo, dessa fauna aí dos cisnes negros, porque, cara, o cisne negro não é uma mulher em 10, não é uma mulher em 100, não é uma mulher em 1000, porque Salomão disse que procurou uma mulher em 1000 e não achou nenhuma, achou um homem, que provavelmente era ele. Então aí o cisne negro talvez seja uma em 10.000. Se das centenas de jovens e adolescentes que assistirem esse vídeo, pelo menos uma delas for convencida aqui, meu amigo, você ajudou a fazer um cisne negro surgir em nosso país. Então, por favor, compartilhe essa mensagem. Então eu vou usar o nome aqui da Juliana, porque ela não teve nenhum problema em se identificar na reportagem, e a foto dela que eu coloquei para vocês aí também é uma foto que está na reportagem, então acredito que não tenha nenhum problema em mostrá-la aqui. Pois bem, então o título do depoimento da Juliana e da matéria é: peguei uma IST na minha primeira vez, recuperada, hoje me dedico à educação sexual. E aqui já é a primeira coisa que eu quero destacar, né? É impressionante como o politicamente correto tem penetrado até mesmo em esferas como a medicina, cara. Antigamente era conhecido o quê? DST, doença sexualmente transmissível. Mas parece que agora, né, para gerar um pouco mais de eufemismo, é uma infecção sexualmente transmissível. Mas vamos ver se as consequências, então, dessa infecção não foram traumáticas aqui para a vida da dona Juliana. Eu já vou logo adiantando, tá? Tem coisas bem pesadas aqui nesse texto, então se você tem um estômago fraco, é melhor você ter cuidado, né? Tenho 20 anos. Aos 16 tive minha primeira experiência sexual com um rapaz da minha cidade. Moro em Sumaré, no interior de São Paulo. 3 anos mais velho do que eu, disputado e cobiçado por outras meninas. Já começou mal. Provavelmente era o Zé Droguilson ali da vizinhança dela, ou que ela conhecesse, então já começou mal. Primeiro porque a perda da virgindade dela deveria ser o quê? Com o marido dela. É lá que deveria ter acontecido isso. Se nós formos falar do ponto de vista ideal, é isso, acabou, não tem mais o que ser discutido aqui. Então vocês vejam, né, que não seguir uma recomendação elementar como essa, olha as consequências trágicas que pode trazer para a vida da mulher, né? Então aqui, vão prestando atenção, porque isso a reportagem não vai falar, não vai nem tocar nesse assunto. O quê? Perder a virgindade com o marido? Mas que coisa mais antiquada, né? Apesar de termos amigos em comum, começamos a nos falar pelo Instagram. Até que um dia nos encontramos pessoalmente e começamos a ficar. Estava encantada. E mesmo sabendo que esse cara não queria nada sério comigo, resolvi que ia ter minha primeira relação sexual com ele. Bom, aqui já dispensa maiores comentários pra... Cara, se já é absurdo começar já não sendo lá com o marido dela, se já não é algo altamente recomendável, torna-se absurdo quando você lê isso aqui. Estava encantada e mesmo sabendo que esse cara não queria nada sério comigo, resolvi que ia ter minha primeira relação sexual com ele. Gente, me desculpa. Não, Duarte. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, até que você pega uma IST e aí a doença vira pra você e fala: meu vírus, minha bactéria, minhas regras, né, minha filha?
filha. Então esse discurso do meu corpo, minhas regras só serve até você pegar uma IST, como foi o caso dela aqui. Então já começou altamente errado, né? Já sabia que o cara não ia querer nada com ela, mas mesmo assim foi lá e quis ter a primeira relação com esse cara. Então, moças, isso aqui, esse tipo de matéria não vai te dizer. Durante o ato, perguntei se a gente ia usar preservativo. Ele disse que não era necessário, porque a camisinha ia me machucar. Como eu tomava pílula anticoncepcional, gravidez nem passava pela minha cabeça. Confiei nele e transamos sem preservativo. Acreditei porque nós, mulheres, fomos ensinadas que o que um homem fala vale mais do que o que a gente acredita. Para que tá feio isso aqui. Isso aqui você falou pra agradar o editorial, pra agradar ali a jornalista lacradora que tava te entrevistando, porque a gente sabe que isso aqui é uma falácia. Ô, dona Juliana, deixa eu te falar uma coisa. Você vive na geração do sujeito que vai pra um programa ridículo em rede nacional e fica pedindo desculpa porque é homem. Você vive numa geração dos caras que tem que ficar se desculpando por conta da masculinidade tóxica e opressora deles, de que você não pode mais confiar em homem nenhum, porque afinal de contas todo homem é um em potencial. A gente já sabe qual que é a palavra que eu ia dizer aqui. Então desculpa, isso aqui é uma falácia, meu filho. Você é dessa geração. Se você fosse uma senhora de 80, 90 anos de idade, vivendo ali na década de 40 do século passado, talvez eu acreditasse nisso aqui, porque os homens ainda tinham algum prestígio. Então assim, esse discurso aqui, infelizmente, ele não cola. Depois do sexo, percebi que ele só queria transar comigo e não ter um relacionamento. Mentira! Nossa, mas como eu fiquei surpreso quando eu li isso aqui. Quer dizer que o cara só queria ter relação sexual com você, não queria mais nada? Mas que coisa, fiquei surpreso agora. Me afastei desse garoto e poucos dias depois de ter transado com ele, comecei a ter um corrimento estranho. E aqui eu já vou logo avisando. A matéria vai ficando tensa, cara, a coisa vai ficando hardcore. Achei suspeito e fui perguntar para minha mãe, que sabia que eu tinha tido a minha primeira relação sexual. Então a mamãe foi cúmplice, né? Ela achou estranho, mas disse que devia ser uma candidíase. Mal sabíamos o que estava para acontecer. Vamos seguir aqui que vocês vão ver o que aconteceu. Imagina seu pai descobrir que você se contaminou na primeira relação sexual. Olha, como pai, eu não quero nem imaginar um negócio desse aqui. Com o tempo, o corrimento só aumentava, a ponto de eu ter que usar 3 a 4 absorventes por dia. Até que um dia, cerca de 3 semanas depois da primeira transa, tive uma crise de cólica que me paralisou. Tive que ir para o hospital e, chegando lá, não me examinaram. Nem nada. Me deram um remédio e me mandaram para casa. É por isso que eu prefiro consultar o Google. Mas enfim, no dia seguinte, não consegui andar nem comer. Voltei para o hospital e já fui encaminhada para uma bateria de exames. Lembro de precisar fazer um exame de urina, mas não poder, porque junto com o corrimento começou o sangramento. Então as médicas tiveram que passar a sonda dentro de mim para avaliar o que estava acontecendo. Estava com muita dor. Tentei resistir, mas as médicas disseram: olha, Juliana, a gente vai ter que fazer mais um exame transvaginal, nem que seja à força. E foi ali que meu ímã terminou de romper, ou seja, nem para tentar fazer um serviço bem feito o Zé Droguilson serviu, né? Logo descobriram que estava com doença inflamatória pélvica e que precisava passar por uma cirurgia de emergência para retirar o pus acumulado de meu corpo. Tinha 1,5 litro de pus solto na minha cavidade pélvica. Se eu tivesse ficado mais alguns dias com aquilo no meu corpo, teria tido uma infecção generalizada e morrido. Nossa, mas que infecçãozinha grave, né? Será que não é melhor realmente você deixar na consciência das pessoas doenças sexualmente transmissíveis? Porque uma infecção ali dá uma ideia, às vezes, meio eufêmica. Então, né? Mas enfim, precisei entrar em uma cirurgia de emergência e resolvi ligar para o meu pai e contar o que estava acontecendo. Essa foi uma das partes mais difíceis para mim. Imagina seu pai descobrir que você se contaminou durante a primeira relação sexual. Foi traumático, olha, traumático. Eu acho que realmente, eu como pai não consigo nem descrever que tipo de trauma passaria pela minha cabeça se eu descobrisse que a minha filhinha, acabou se envolvendo com o Zé Droguilson da vida e acabou se ferrando, como a gente vai ver aqui, que foi piorando a situação. Minha mãe, quando ouviu que eu poderia perder as trompas por causa da operação, ficou desesperada. Eu nem imaginava o que aquilo poderia significar. E continua então, dona Juliana. Fui julgada pelos médicos. Você transa com qualquer um? A operação durou 4 horas. Fiquei acordada durante todo o procedimento, porque não pude tomar anestesia geral. Quando me mandaram para o quarto, tive que fazer exames de sífilis, HIV, hepatite B e C. Eles já sabiam que a infecção havia sido causada pela bactéria da gonorreia. O exame da HIV demorou muito para ficar pronto, e aqueles foram dias horríveis para mim, eu imagino, né? A angústia. Eu não tinha noção de que um soro positivo podia levar uma vida normal e saudável. Então vocês vejam que a reportagem faz questão de destacar essa fala aqui dela. Agora, qual que é o intuito aqui? É dar exatamente essa ideia que não, você não precisa se preocupar muito com questões sexuais, não. Basta você ter ali, tomar algum cuidado, né? Mas mesmo que eventualmente você contrair aí um
HIV não precisa ficar preocupado, porque você pode ter uma vida normal e saudável, desde que você fique tomando um coquetel pro resto da sua vida. Só que isso aqui a reportagem não vai te dizer. A reportagem só vai dizer que você pode ter uma vida normal e saudável. Então é por isso que eu estou lendo esse tipo de reportagem aqui com vocês, porque quando a gente vai para algo prático, parece que é mais fácil as pessoas entenderem os absurdos que acontecem hoje em dia e como muitas vezes vocês, moças, estão sendo manipuladas pela cultura, vocês estão sendo manipuladas pela mídia, vocês estão sendo manipuladas, enfim, pelos meios de comunicação que vocês andam tendo contato. Deu negativo para HIV e positivo para sífilis. Olha só que coisa. Tive que tomar 6 injeções de Benzentacil. Passei 20 dias internada, passando por baterias de exames. O tratamento foi bom, mas o acolhimento médico foi péssimo. Mesmo sendo um hospital particular, os profissionais não acreditavam no que eu falava. As médicas duvidavam de mim. Repetiam perguntas como: ele não era seu namorado? Então você transou com qualquer um? Certeza que você saiu só com ele? Nossa, você acabou com sua vida tendo uma IST, infecção sexualmente transmissível. Bom, prêmio de diagnóstico do ano para essas médicas. Olha, que diagnóstico preciso. Foi exatamente isso que a dona Juliana fez. O cara não era namorado dela, ela até sabia que o cara nem ia querer nada sério com ela, e o cara era um qualquer um que era o bonitão ali da área dela, o Zé Droguilson, né? Então era um qualquer que ela não conhecia direito e foi ter a primeira relação sexual com ela. Prêmio de diagnóstico médico do ano para essa médica aqui que falou isso aqui lá. A médica que fez minha cirurgia, cada dia falava que eu tinha uma IST diferente. Na época, a gente não sabia o que era uma clamídia, uma gonorreia. Elas não falaram para os meus pais o que eram as infecções, não explicaram. Olha, sinceramente, se fosse no meu caso, eu preferia nem saber também. Já ia ver minha filha naquela situação caótica, aquela situação lamentável. Eu só ia querer saber se minha filha... Doutora, qual que é o prognóstico? Nem precisa me explicar o que é não, eu só quero o prognóstico da minha filha. Porque imagina um pai ter que ficar ouvindo essas coisas aqui. Não tive nenhum acolhimento psicológico dentro do hospital, né? Porque, de fato, a prioridade não era o seu psicológico. A prioridade era questões aí vitais, né, da sua existência. Esse aspecto psicológico você ia ter que trabalhar depois, porque infelizmente ali no momento a prioridade era salvar a sua vida, como você mesmo coloca. Não contava para as pessoas que tinha tido uma IST. Falava para os meus amigos que era um cisto que tinha se rompido. Depois que saí da primeira internação, após um mês comecei a ter febre de novo. Vai vendo. Não queria voltar para o hospital e ficava tomando remédio para esconder isso dos meus pais. Até que um dia, com 40 graus de febre, voltei a ser internada porque tinha sobrado pus na minha cavidade pélvica. Foi horrível. Fiquei deprimida e parei de comer. Naquela época, cheguei a pesar 46 quilos. Então, moças, entendam, olha as consequências de um ato irresponsável. O cara que me contaminou duvidou de mim, prossegue Dona Juliana. Mas que surpresa, né? Imagina, será que o Zé Droguilson ia realmente assumir a responsabilidade? Obviamente que não, né? Assim que descobri que estava com IST, fui contar para o parceiro com quem tinha tido minha primeira e única relação sexual. Ele desmentiu, disse que não era dele, que ele se cuidava e fazia exames, mas não tinha como ser de outra pessoa, porque não tive outro parceiro sexual. Lembro de ver fotos dele na balada enquanto estava internado no hospital. Mulheres, moças, olha, isso aqui tem que ser um tapa no rosto de vocês, porque é isso aqui que vai acontecer. Enquanto muitas vezes o cara, o irresponsável que foi lá e fez o que fez com vocês, vai estar lá curtindo a vida dele, seguindo a vida dele, vocês podem estar no hospital, internadas lá, e quem vai estar cuidando de vocês é seu pai e sua mãe, se eles estiverem, né, se eles estiverem presentes. Enquanto o cara vai estar lá curtindo a vida, então abram os olhos de vocês para essa mídia, para essa cultura, que como eu falei aqui, seu corpo, suas regras, não caia nessa conversa conservadora, nesse papo ridículo, né, de que a mulher tem que se manter casta, que é melhor pra ela. Olha as consequências do que aconteceu com Dona Juliana. Será que realmente isso é um papo ridículo? Será que isso é um papo careta? Ou será que vocês têm que levar em consideração que isso aqui pode acontecer com vocês também? Naquela época eu não tinha conhecimento de que podia processá-lo. Fui aprender isso muitos anos depois. Proibi meus pais de irem conversar com ele, porque só queria acabar com aquela história. Levou 2 anos para eu tornar os fatos públicos. Em 2019 publiquei no Twitter um relato da história. Ele me mandou um texto pedindo desculpas, falando que o que tinha feito não tinha perdão, só que havia se tornado uma pessoa mais madura. Eu perdoei o que passei e me perdoei, mas não o perdoei. Ou seja, você ficou pior ainda, porque você não apenas se prejudicou fisicamente, mas se prejudicou psicologicamente a ponto de não conseguir perdoar o sujeito. E me desculpa, pessoas que não conseguem liberar perdão estão atraindo doenças psicossomáticas para si. E esse é que é o problema dessa coisa do preservativo. Você pode evitar, minha filha, uma doença. E não são todas, tá? Porque tem doenças que mesmo com o uso do preservativo, elas podem te atingir. Agora, a questão psicológica, minha filha, essa você vai perder de vez,
vez mesmo. Pode acontecer de você não conseguir se recuperar nunca mais de um trauma que você venha a ter, porque você foi ali irresponsável, foi inconsequente, porque você foi seguir que meu corpo, minhas regras, que a mulher tem que se liberar sexualmente mesmo, enfim, que a mulher tem que seguir a vida dela e que a nossa sociedade patriarcal e machista opressora só realmente estragava a vida das mulheres, né? Então vamos ver se essa sociedade liberal aqui realmente melhorou a vida das mulheres, porque se isso aqui fosse feito numa época em que a sociedade ainda era realmente machista, esse cara aqui tinha levado uma peia do seu pai, do pai dele, e provavelmente ia ser obrigado a se casar com você, mesmo que ele não quisesse. Mesmo que depois fosse uma desgraça, mas enfim, ele ia ter que assumir a responsabilidade dele, mesmo que ele seguisse te traindo, ia ser uma porcaria, mas enfim. Hoje, encontro com ele na rua e em festa, mas não gosto de conversar, não consigo. Olha só, aí o trauma psicológico, né? As mulheres não têm voz nem quando apanham. Imagina quando um cara passa uma IST para elas, né? Aqui, mais uma vez, a lacração, você falando algo que o editorial quer ouvir, que a repórter quer ouvir para publicar aqui, mas desculpa. Pelo contrário, hoje, se uma mulher fizer uma acusação contra um cara, é provável que esse cara se lasque. Esse cara vai ser preso, esse cara vai ser processado. Às vezes a acusação era falsa, não era nem verdade, e o sujeito vai ter a vida dele acabada. Então, desculpa. Prossegue, então, dona Juliana, em seu depoimento. Quero fazer enfermagem e uso redes sociais para falar de educação sexual. Conscientizar nunca é demais. Comecei a fazer terapia em 2017. Agora estou bem, não tenho mais nenhum IST. Estou curada e meu objetivo principal é poder conscientizar outras pessoas sobre os riscos do sexo sem preservativo. Então já veja, olha, dona Juliana, olha só, você teve uma experiência tão traumática que você precisou fazer terapia aqui. Não é só a questão do preservativo. O dano psicológico que uma mulher pode sentir por se sentir também usada e ser objetificada, como você foi objetificado, isso, minha filha, o preservativo não vai proteger. Então, ao invés de falar que, olha, não, que o importante é nós termos relações sexuais conscientes usando preservativo, não! Fale para as mulheres que, olha, o seguinte, é muito importante que você se entregue para um cara que seja responsável, para um cara que já tem ali no mínimo, uma profunda relação com você, que queira algo que vá além do seu corpo. A essa altura, dona Juliana, você tinha que destacar isso, mas obviamente vai contra aqui os objetivos do editorial. Até parece que um blog como esse aqui, essa Universal Wall, vai querer destacar esse tipo de ponto. Não, porque aqui o que vale é o quê? É a liberação, a libertação sexual das mulheres. Então o que você tem que ensinar é isso. Gente, será que realmente vale a pena nós seguimos aí essa ideologia de que a mulher tem que se libertar mesmo sexualmente, dessa sociedade machista e opressora, que quer que as mulheres sejam caças? Será que realmente vale a pena a gente então entregar algo tão precioso como é a nossa virgindade pra qualquer um? É isso que você tem que questionar. Será que realmente vale a pena a gente ficar seguindo o que a mídia diz, o que a cultura diz, o que os meios de comunicação, o que o cinema, o que os blogs de informação nos dizem? É esse tipo de reflexão que você deveria fazer, Juliana, e não simplesmente, transem com preservativo. Não vai preservar o psicológico das mulheres e definitivamente não é o ideal. Como eu falei aqui no início, o ideal é para que a mulher realmente entregue a sua virgindade pro marido dela. Acabou, gente, não tem muito segredo. Decidi gravar um vídeo sobre o episódio e em maio de 2021 publiquei a filmagem no TikTok. Hoje a publicação tem mais de 3.900.000 visualizações. Depois desse sucesso, decidi que transformaria meu perfil no Instagram em uma página para conscientizar e ouvir relatos de mulheres que também passaram por uma IST. Queria acolhê-las. No meu perfil do Instagram, recebo cerca de 20 relatos por semana. A maioria, 98%, de mulheres. As faixas etárias variam. Sexo é bom, mas sexo seguro é melhor ainda. Melhor ainda é sexo com seu marido. Num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, num ambiente que você não vai ter que se preocupar com IST, com DST que seja, que você não vai ter que se preocupar com um abalo psicológico. Então o ideal é isso, sexo é bom, de preferência com seu marido, ou no mínimo, pelo amor de Deus, velho, com um cara que não vai querer te tratar só como um objeto pra ele usar e depois te descartar, né? Acho que isso aí que deveria ser o foco aqui, mas parece que não é muito o foco aqui da dona Juliana, porque é óbvio, pro UOL tá publicando, né, pra esse blog aqui, Universa, tá publicando uma matéria como essa, certamente ela viria pelo viés completamente errado, e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, tentando corrigir o viés de matérias como essas aqui, para que vocês, moças, vocês mulheres que leem isso aqui, entendam o que está por trás, que nunca vai ser dito para vocês, mas é exatamente o mais importante. Perguntam se eu tive educação sexual em casa, e na verdade eu não tive. Meus pais nunca ouviram falar sobre IST. A única coisa que conversávamos em casa era sobre gravidez na adolescência. E a única saída para evitar isso era a abstinência. Minha filha,
100% certo seu pai e sua mãe. Se você tivesse ouvido papai e mamãe, não tinha passado por esse problema todo, não tinha tido essa dor de cabeça, porque você então teria evitado. A abstinência é sim o meio mais seguro de evitar a gravidez, de evitar uma doença sexualmente transmissível, de evitar a dor de cabeça depois, enfim, de evitar uma série de problemas que você teve. Então aqui no caso, se você realmente tivesse reservado isso pro seu marido, eu não vou dizer que estaria aniquilada a chance de uma DST, porque a gente sabe que tem marido que pula cerca mesmo, mas diminuiria bastante se você tivesse num ambiente ali de mais segurança e mais confidencialidade. Então seus pais poderiam não saber muita coisa de uma doença sexualmente transmissível, mas te deram o conselho mais prudente e correto de todos. A abstinência, era isso que tinha que ter praticado. Mas é um grande absurdo falar de abstinência hoje em dia, meu Deus! Em pleno século XXI, Duarte, você falando de abstinência, mas que absurdo, que coisa mais despropositada, né? No momento estou estudando para entrar na faculdade de enfermagem. Não tenho dúvida de que as minhas ISTs me levaram a escolher essa profissão. Quero trabalhar com saúde da mulher, quero trazer essas mulheres para perto de mim, quero falar sobre educação sexual de um jeito correto. Já deu para ver que não vai ser muito correto, né? Pelas coisas que você andou falando aqui, não vai ser muito correto. É possível ser feliz depois de um episódio de IST. Atualmente eu namoro, ou seja, alguém teve que aguentar aí, né? Alguém teve que segurar a bomba psicológica, as doenças que você já teve, tudo bem, né? Hoje já não tem mais. Mesmo com 2 anos de relacionamento, a gente usa preservativo até hoje e nos testamos sempre, né? Enfim, né? Já começou errado, a coisa vai continuar errada mesmo. Recebo mensagens de pessoas dizendo que ouviram de homens que o preservativo rasga fácil, de mulheres casadas que confiam no parceiro e acabam se contaminando. Sempre que ouço esses relatos, compartilho minha experiência com as vítimas e as aconselho a irem ao ginecologista, ouvir a opinião de um profissional. O que faço no meu perfil não é julgar quem não usa camisinha, e sim explicar que IST não tem cara, nem orientação sexual. A gente só pode confiar na gente. Afinal de contas, nossa saúde é muito importante e usar camisinha é autocuidado. E aqui termina então a matéria. Então, olha só, como eu falei, é o tipo da matéria que eu percebo que quando você parte para algumas análises práticas, fica muito mais fácil das mulheres perceberem o quanto elas são manipuladas hoje num tipo de reportagem básica como essa. A questão não é só usar preservativo, minha filha. Tem o dano psicológico, tem as doenças que você ainda pode pegar mesmo o preservativo, tem a questão de você ter entregue um momento importante seu ali, ter feito um pacto de sangue com o sujeito, que pode ser muitas vezes um irresponsável, um devasso, um Zé Droguinha, né? Um Zé Droguilson lá da sua vizinhança. Então pensem bem, será que realmente vale a pena ficar aí ouvindo esse discurso ideológico da liberação sexual das mulheres, meu corpo, minhas regras, toda essa baboseira que pode gerar consequências como essa aqui? Ou será que vale a pena você esperar e realmente se entregar para um cara que realmente vale a pena, com quem você realmente vai ter um compromisso sério, que é o seu marido? Pensem sobre esse tipo de coisa aqui. Eu sei que esse tipo de matéria aqui, né, de tipo de vídeo, vai valer para 0,00001% das mulheres, mas são exatamente essas mulheres que se tornam o cisne negro do qual eu tanto falo aqui no canal. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.